Olá, estamos aqui hoje para dar as boas-vindas aos participantes do 5º Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia. Cada vez mais eventos como esse são fundamentais para a agregação de valor na agricultura, que hoje é multifuncional e multidisciplinar. Temos avançado muito na ciência, na área de biotecnologia, na área de nanotecnologia e bioengenharia. Mas este evento vai proporcionar um momento de troca de informações e compartilhamento de ideias entre as várias disciplinas. Cada vez mais precisamos trabalhar na integração dos átomos, genes, bits e neurônios, para que possamos agregar valor aos sistemas de produção agrícola. Aproveito esse momento também para parabenizar o Dr. Luciano Paulino da Silva e toda a equipe do Laboratório de Nanobiotecnologia da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia pela organização do evento e desejo a todos um ótimo evento. Olá a todos, sou o Marcelo Lopes e quero saudar a todos os participantes do 5º Congresso Nacional de Bionanotecnologia e Bioengenharia, este ano com mais de 4.000 participantes. Este evento, que vem crescendo ano a ano, é um evento que marcará também as nossas comemorações dos nossos 50 anos do CNARGEN, Centro Nacional de Recursos Genéticos e Biotecnologia, e que mais uma vez está sediando esse evento. Quero parabenizar a comissão organizadora na pessoa do Dr. Luciano Paulino e desejar a todos um sucesso neste congresso. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao 5º Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia, um congresso que já é tradicional, organizado pela equipe do Laboratório de Nanobiotecnologia. Meu nome é Priscila Grimberg, eu sou chefe de pesquisa da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia e desejo que vocês tenham um momento muito rico, com discussões de altíssimo nível científico e oportunidades de cooperação técnica e de pesquisa entre grupos de pesquisa e empresas que estejam participando desse evento. Boa sorte e que tenham uma excelente semana rica cientificamente. Bem-vindos ao 5º Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia. Meu nome é Luciano Paulino da Silva e, nessa ocasião, coordenador da nossa equipe organizadora do 5º CDNB. Neste momento, nós gostaríamos de apresentar e também saudar a todos vocês, nossos 4.010 participantes inscritos neste 5º CDNB. Este número se junta àqueles de 4 edições anteriores e totalizam hoje mais de 20.000 participantes inscritos nas nossas 5 primeiras edições. Nesse sentido, nós sempre fomos muito curiosos para saber qual é a atuação de cada um dos nossos participantes, de onde eles vêm, e uma das perguntas que nós fazemos no formulário de inscrições é qual é a categoria na qual você está se inscrevendo. E nesse sentido, assim como em outras edições do CDNB, este é o perfil que nós temos destas pessoas, onde graduandos nós tivemos 1.683 inscritos, entre doutorandos e mestrandos, ou seja, pós-graduandos, nós tivemos 646 mais 564, profissionais, nós tivemos 1.117 pessoas inscritas, mostrando todo o interesse que nós despertamos com o nosso CDNB nos mais variados perfis. Também, eu sei que essa pergunta é um pouco indelicada muitas vezes, mas nós gostamos de saber qual é a faixa etária dos nossos participantes, porque isso é fundamental para que nós consigamos construir a nossa programação. E nesse sentido, quando nós fizemos essa pergunta a vocês, recebemos como retorno este gráfico que vocês veem, no qual nós conseguimos facilmente
observar que as faixas mais contempladas estão entre os 20 e os 30 anos, mas que nós temos participantes em todas as faixas etárias até 73 anos. Além disso, algo que sempre nos preocupa e coloca como algo importante a sabermos é qual é o gênero no qual nossos participantes se identificam. E nesse sentido, mais uma vez, nós tivemos o gênero feminino como sendo mais prevalecente no CDNB, com mais de 65%, o masculino com 33%, mas também mostramos toda a diversidade de gêneros que a gente tem manifestados por vocês, participantes do nosso quinto CDNB. E uma curiosidade que nós sempre temos quando realizamos este evento é de onde vêm os nossos inscritos. E nesse momento nós apresentamos a vocês que aqui do Brasil nós tivemos 3.737 participantes inscritos. Esses participantes, eles são de todos os nossos estados e também aqui do Distrito Federal e estão distribuídos conforme esses números que vocês veem aí no mapa. E eu peço, inclusive, até para nós começarmos a estimular a interatividade com vocês, que vocês escrevam aí no bate-papo de qual estado de cada um de vocês vem, para que nós consigamos conhecer e outros participantes consigam saber de onde os nossos ingressos, nossos participantes estão atuando. E nós sempre temos também a curiosidade e a importância de mostrar para vocês quais outros países têm representantes aqui no CDNB. E nesse sentido, nesta quinta edição, nós temos 273 participantes que nesse momento se encontram em outros países, dos quais nós temos 38 países representados. Estes aqui, nessa nuvem de palavras, vocês podem conhecer algumas das origens e procedências e aonde estão alguns desses nossos 273 participantes estrangeiros ou brasileiros que estão no exterior. Em relação às cidades, é bem curioso, porque, na realidade, são centenas de cidades representadas. E nós pedimos aqui também, inclusive, que vocês escrevam aí no bate-papo de qual cidade você está digitando, onde você está assistindo o nosso quinto CDNB, mas são tantas cidades, centenas delas, que essa é a representação das principais que a gente consegue visualizar numa nuvem de palavras. Aquelas que têm mais pessoas participando no CDNB acabam tendo tamanhos maiores nas fontes. E outra curiosidade que também é muito difícil de se estabelecer todas aquelas que estão aqui conosco são os cursos de graduação. São centenas de cursos com as suas variantes, conforme reconhecimentos em agências como o MEC ou outras ações, e que efetivamente essas pessoas contemplam os mais variados cursos que representam toda a multidisciplinaridade relacionada à nanobiotecnologia e à bioengenharia. E escreve aí também no bate-papo qual é a sua formação, qual o seu curso de graduação, para nós conhecermos um pouco melhor o perfil dos nossos participantes. E cada um deles também, nós perguntamos na nossa enquete, no formulário de inscrições, qual é o cargo que atualmente eles ocupam. E tivemos como respondentes que estudantes são 1.603, bolsistas, dentre eles, obviamente, a maioria provavelmente também estudantes, 628, mas uma série de pesquisadores acadêmicos, professores universitários que perfazem mais de 500 participantes nesse evento estão aqui conosco e várias outras representações de cargos nos quais as pessoas atuam, que nós passaríamos aqui uma boa parte do CDNB contando cada uma dessas atribuições dessas pessoas. E, por falar em atribuição, é sempre importante saber qual é o setor de atuação dessas pessoas. E, nesse sentido, o setor acadêmico ele representa a grande maioria daqueles participantes ingressos aqui no CDNB, mas nós também temos uma série de outros perfis, como educação, como instituições de pesquisa, no agronegócio e agricultura, saúde e prestação de serviços médicos, e também na indústria de biotecnologia e, obviamente, de nanotecnologia e de bioengenharia. E, em relação às instituições, é tecnicamente impossível nós conseguirmos estabelecer em um único slide todas as instituições que nós temos representantes aqui no quinto CDNB, mas elas totalizam mais de 1.000 instituições que estão aqui representadas. Peço também que escrevam brevemente aí no bate-papo de qual instituição você é, para que nós consigamos conhecer quais instituições estão aqui sendo representadas por vocês, agora, neste momento, no quinto CDNB.
E uma curiosidade muito marcante da história da nossa equipe organizadora do CDNB é em relação a como cada um de vocês nos encontra. E, nesse sentido, esse é um ano bastante atípico que, em função da greve dos servidores e também dos profissionais que atuam nos institutos federais e nas universidades federais, outras maneiras de difusão nós tivemos que encontrar. E, nesse sentido, os e-mails que cada um de vocês recebeu de nós por terem participado em edições anteriores, se mostraram como o principal veículo para trazer vocês até aqui, além de, claro, todos aqueles que a gente sempre conta muito, como a indicação de professores e orientadores, a indicação de amigos e colegas, nas nossas redes sociais, principalmente o LinkedIn e o Instagram, e também, claro, contando com os nossos embaixadores do CDNB. E essas pessoas que acabaram tendo contato e sabendo da possibilidade de estar aqui conosco hoje no 5º CDNB, muitas delas resolveram enviar seus resumos e seus pôsteres para apresentação. Ao todo, nós tivemos 150 resumos que foram selecionados para apresentação ao longo dos dias 12 a 14 de junho, das 9 ao meio-dia, nas duas principais áreas temáticas do evento, nanobiotecnologia e bioengenharia, distribuídos em 12 sessões diferentes, nas quais efetivamente serão 4 por dia, e nós teremos as sub-áreas temáticas do nosso evento sendo contempladas. E nesse momento, de maneira bastante especial, gostaria de agradecer à nossa comissão científica que tão gentilmente aceitou realizar a avaliação não apenas dos resumos, mas também das apresentações de pôsteres que vocês realizaram. Apresento também que nesta edição nós teremos pela primeira vez no CDNB um concurso de ilustrações científicas. E nesse sentido, nós tivemos uma convidada bastante especial, a Ela Maru, que foi a avaliadora das ilustrações que foram enviadas por vocês e que também contarão com uma avaliação da galera, conforme aquilo que vocês receberam no e-mail de ontem será amplamente divulgado e veiculado durante o 5º CDNB. Temos ainda, pela primeira vez, um concurso de pitches de elevador, no qual cada um de vocês pode apresentar ideias inovadoras, muitas vezes disruptivas, que vocês pretendem ou estão implementando, e também startups que visam a entregar valor ou entregar produtos, processos e serviços com proposta de valor na sociedade. E, obviamente, o mais importante em qualquer edição do CDNB são os nossos convidados. E nessa edição, nós tivemos mais de 60 convidados para diferentes ações, as quais passo a apresentar algumas delas a seguir. A primeira delas, e onde tudo começa, é convidando os nossos embaixadores do CDNB. Quem são os embaixadores do CDNB? São pessoas que já participaram, como vocês, de edições anteriores e que foram convidadas a estar conosco de novo como pessoas capazes de nos auxiliar, inclusive, na difusão e divulgação do CDNB. Agradeço a cada um de vocês que está nesse slide, que efetivamente ofereceu e permitiu que nós hoje estivéssemos aqui e acontecêssemos esse evento no qual vocês tanto admiram e gostam, como já participaram de outras edições. E também, eu vou dar um breve spoiler, nós teremos duas convidadas na nossa sessão live com os embaixadores do CDNB, que convido todos vocês a estarem conosco logo mais no fim do dia, e essas duas convidadas, a maioria daqueles, se não todos os que participaram já de edições anteriores do CDNB, conhecem elas muito bem e terão a oportunidade de trocar algumas ideias com elas, o que elas têm feito hoje em dia. Então, nós teremos um momento de confraternização entre essas pessoas que fazem o CDNB acontecer. E, obviamente, o CDNB só é possível se nós tivermos as nossas palestras. Neste ano, nós teremos um total de 12 palestrantes, os quais são de 6 países diferentes, além do próprio Brasil, e que efetivamente nós temos uma distribuição de gênero bastante interessante este ano, no qual metade dos nossos palestrantes são homens e metade dos palestrantes são mulheres. Também, pela primeira vez no CDNB, nós teremos uma nova modalidade de apresentações. São chamados apresentadores flash. Nós teremos 3 sessões de apresentações flash, nos quais participantes, tanto brasileiros quanto 4 participantes estrangeiros, apresentarão suas pesquisas de ponta na fronteira da nanobiotecnologia e bioengenharia, com base em enquetes que nós fizemos nas redes sociais e vocês responderam e que fizeram com que hoje essas pessoas estarem aqui, porque são temáticas às quais vocês manifestaram ter interesse nelas. E essas pessoas nos trarão em sessões
no modelo de mesa redonda, as apresentações dela, e em seguida teremos a oportunidade de conversar com cada um deles. Teremos, e já é histórico no CDNB também, ministrantes de minicursos. E esses minicursos serão apresentados tanto nas manhãs, de 8 às 9 horas, e teremos minicursos mais voltados para graduandos, pós-graduandos e profissionais que estejam interessados em avaliar suas carreiras ou avaliar o momento das suas carreiras e o momento que efetivamente eles pretendem realizar algo novo dentro das suas profissões. Como já é histórico também no CDNB, nós teremos mais uma vez os nossos encontros Nano e Bio. Num deles, nós teremos a oportunidade de tratar com essas pessoas em debates sobre assuntos relacionados à inteligência artificial, algo que já é tão recorrente, tantos de vocês têm bastante interesse, quanto também teremos a oportunidade de falar sobre inovação e os atores dentro do ecossistema de inovação. E, como já se tornou tradição no CDNB desde a última edição, nós não poderíamos deixar de ter os nossos momentos culturais. Esses momentos culturais serão abrilhantados por esses artistas que estão nessa imagem e que efetivamente muitos deles vocês conhecem, com muitos, inclusive, tendo milhares e até mesmo milhões de streamings, cada um deles em muitas das suas músicas, muitas das suas composições, muitas das suas obras. E, como já também se tornou tradição no CDNB, nós continuaremos utilizando os nossos ambientes como Space. São ambientes altamente propícios à interatividade, recomendamos fortemente que cada um de vocês interaja nesses ambientes, porque esse é o momento para networking com os nossos participantes. Nesse instante, nós teremos também uma série de possibilidades que vocês conseguirão realizar nesses ambientes, incluindo as próprias sessões de pôsteres, hoje no final do dia tendo o nosso coquetel de abertura, os próprios momentos culturais poderão ser acompanhados dentro de ambiente como o Space, temos os estandes de nossos apoiadores, uma sala de inteligências artificiais para você testar uma série de inteligências artificiais, uma sala de jogos para você divertir, trocar algumas ideias com alguns colegas, e também no último dia a nossa Nano e Bio Festa, no qual nós trataremos e teremos a oportunidade de congratular, ter um congraçamento efetivamente daquilo que foi o nosso CDNB e parabenizando naquele momento todos os nossos participantes e convidados que estarão conosco para esta festa. Nesta edição, e considerando a situação que nós estamos observando no cenário no Rio Grande do Sul, nós também resolvemos criar uma nova campanha. É a campanha CDNB Solidário, no qual nós convidamos a cada um de vocês fazer parte dessa campanha, assim como nós realizamos esse convite aos nossos participantes de realizar doações a campanhas que sejam confiáveis e que cada um de vocês confie, particularmente tratando-se de um evento gratuito. Nós não vamos indicar efetivamente alguma agência ou órgão específico que possa ser destino das suas doações, mas nós os convidamos a estar conosco e participar desse momento. Assim como convidamos todos os nossos apoiadores a apoiarem nessa iniciativa, e uma delas, que é a Núcleo Vitro, demonstrou todo a sua aspecto solidário e doou bastante recursos para que uma ação pudesse ser engrandecida e pudesse ter encaminhamentos. Mas, sobretudo, nesse momento, eu gostaria de agradecer a nossa equipe organizadora que tornou o quinto CDNB possível. Até a edição anterior, e vocês se lembram, que nós chamávamos de comissão organizadora. Nós mudamos o modelo, chamamos todo o nosso time do Laboratório de Nanobiotecnologia, aqui da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, a se juntar a nós. 18 deles compraram a causa e aqui estão todos eles da nossa comissão e equipe organizadora, que vocês agora passam a conhecer e que efetivamente terão a oportunidade de trocar ideias ao longo de todo o evento. E, especialmente nesta edição, eu gostaria de fazer uma homenagem à minha avó falecida, e que esse CDNB é para a senhora Dona Dominga. E um bom evento a todos.